Oi, minha gente, estamos começando mais um Dedo de Prosa Cultural, o nosso podcast sobre arte, cultura e seus bastidores. No nosso Dedo de Prosa de hoje, nós vamos falar sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ou também conhecida popularmente como a Lei Aldir Blanc II. Nossa convidada é a produtora cultural Patrícia Rodrigues, que vem nos brindar com todo o seu extenso conhecimento e experiência na área cultural. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso Dedo de Prosa Cultural. E queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Patrícia, e contasse pra gente um pouquinho também o que é a PNAB. Muito bem. Então, meu nome é Patrícia Rodrigues, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando uma roupa, um macacão longo, branco com preto, e um óculos na cabeça, cor de vinho. Eu trabalho já na área cultural desde que me entendo por gente, porque sou filha de um produtor cultural, então foi tudo muito lúdico na minha trajetória, assim, aprender as coisas fazendo, entendendo que a cultura era meio de vida, não um hobby, não uma atividade adicional dentro do processo aí de profissionalização da vida, Então, como meu pai trabalhava já com isso, a gente sabia que ou vendia show ou não ia pro balé, ou vendia show ou não ia para a escola, ou vendia show ou não ia ao médico, Então a gente passou a entender a cultura sobre um viés muito comercial também, porque como é uma produtora nacional, com quase 600 artistas cadastrados, mais de 3 mil clientes, a gente sempre trabalhou com a venda mesmo, a viabilização da coisa. E com o passar do tempo eu fui me interessando por outras vertentes, Em 2000 a gente fez o nosso primeiro projeto pela Lei Rouanet, que foi um projeto no Memorial da América Latina, e a partir daí comecei a perceber que a maioria dos clientes que chegavam, eles queriam contratar um monte de coisa, mas não tinham recurso, Então sempre chegava no recurso. E a gente vai falar hoje de recurso, Sim, então, as dificuldades eram enormes, era sempre o patrocínio que não deu certo, o governo que não aprovou o plano de trabalho, o convênio que não teve o repasse. E eu comecei, meu pai, um visionário, disse: minha filha, vai lá estudar com esse meu amigo aí e tal, era o Jacob Sarcovas, um curso de marketing cultural lá no Itaú. E aí eu entrei nesse universo dos projetos, de como construir futuro de forma planejada, de forma organizada, de forma coerente, E aí indo para além do show business, Então, hoje a gente comercializa shows, a gente faz gestão de projetos, elabora, faz acompanhamento de prestação de contas, mas o importante que eu acho a gente falar é assim, nessa perspectiva do momento atual do que a gente está vivendo, que a gente está num momento muito auspicioso, Depois de mais de 10 anos de muito problema, de muita perseguição, muita falta de recurso, Nosso recurso ficou assoreado dentro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual por muito tempo, E que gerou a Lei Paulo Gustavo, Então a Lei Paulo Gustavo foi uma lei que a gente está hoje em execução, ela era uma vez só, emergencial, para destravar o recurso descontingenciado no Fundo Federal de Cultura, no Fundo Nacional de Cultura e no Fundo Setorial do Audiovisual, que inclusive não era nem um dinheiro do governo, um dinheiro do mercado, O Fundo Setorial do Audiovisual, ele é você paga uma taxa a cada coisa que você vai exibir, um comercial de televisão que você vai emitir numa emissora, você paga lá uma taxa Ancine, isso vai para um fundo que depois se transforma em outros editais, e volta para o setor sob forma de investimento, E a gente ficou aí sem esses recursos, conseguimos desassorear, e chegamos agora na PNAB, como está sendo chamada aí, como a Giza falou, que é a Política Nacional Aldir Blanc, Veio lá atrás como Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial, com prazo de validade, então já foi executada a Lei Aldir Blanc I, e naquele momento ela veio como uma lei emergencial, Então eram processos que ainda estavam as pessoas, muito poucas pessoas acostumadas a trabalhar com edital, a lidar com edital, mas mesmo assim conseguiu atingir muita gente, A gente teve um número assim extraordinário de municípios que aderiram, que executaram, municípios com problemas, outros com menos problemas, mas a partir da PNAB a gente passa a ver que o mercado cultural começa a se interessar mais pelos seus direitos,
né? Então hoje a gente está num momento que se constrói o Sistema Nacional de Cultura, onde a PNAB é um braço disso, é um mecanismo dentro do sistema, né? Trabalhando de uma forma tripartite, o governo federal, estadual e os municípios, né? Numa configuração que os entes federados eles fazem a execução desse recurso. Então o Ministério da Cultura, né, tem aquela dotação orçamentária, aquele orçamento, e ele repassa para os estados e para os municípios para que distribuam, né, aos agentes culturais para que possa ou ser premiado, né, porque existem modalidades dentro dessa política pública que segue, a gente teve muito avanço de política pública nessa gestão vigente, né? Então a gente tem hoje um decreto de fomento forte, a gente tem alterações substanciais de travas que a gente vinha tendo, né, dentro do trâmite, dentro dos órgãos federais aí, e do acesso ao recurso, né? Então hoje a Política Nacional Aldir Blanc, ela vai seguir o que está posto na própria lei, né? Que isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer como agente cultural mesmo, para chegar no recurso é conhecer o que é essa lei, né? Porque nessa lei e no seu decreto de recomendação, que é o decreto de fomento, esses dois marcos legais é que postam a regra do jogo. E aí, a partir daí, é que a gente pode também avaliar se aquele estado está trabalhando corretamente dentro da legislação, se aquele município está atendendo aquela legislação, né? Porque ali é a regra do jogo, é igual sempre um jogo de basquete, né? Sim. A regra está posta na legislação e, sobretudo, no edital. Né? Matheus, só te interrompendo um pouquinho, você colocou aí no início que a PNAB ela é um braço hoje para formação e eu diria também consolidação, né, do Sistema Nacional de Cultura, né, que a gente, entre aspas, a gente está tentando criar um SUS ou um SUAS da cultura, né, para que a gente tenha uma política de cultura do Estado e não do governo, né, que a gente não dependa de que o governante que está lá, se ele vai querer ter Ministério da Cultura, ter isso ou ter aquilo, né, mas sim ter um sistema que ele consiga funcionar, né, um mecanismo independente de quem está no poder ou não, né, não é isso? Que eu acho isso fantástico. A proposta, hoje a gente está fazendo uma atualização do Plano Nacional de Cultura, então existe um chamamento aí aberto, né? A própria ministra Margareth Menezes chama os agentes culturais para participarem. Então, quem quer construir futuro, quer ver as suas demandas serem atendidas, ela busca esse caminho, né? Qual que é o caminho? Onde é que eu posso chegar, onde a minha sugestão possa ser ouvida, onde né? Então é a participação social, né? Então o Ministério está com consulta pública, o setor do audiovisual está com consulta pública, e as consultas públicas nada mais são do que você fazer valer o seu direito de voz, né? Então a gente tem, obviamente, né, depois os âmbitos dos conselhos, onde as pessoas, né, vão aí aderir aos conselhos municipais, aos conselhos estaduais, são pessoas voluntárias que vão para ali ajudar, né, vão para colaborar com a construção da política pública, e que também são outros espaços de fala, né, e de proposições, né? Mas o Sistema Nacional de Cultura, ele já vem de bastante tempo, né? Então, o que é o básico para os municípios estarem no sistema regularmente, né? É que eles implementem o CPF da cultura, que a gente chama do CPF, que é Conselho, Plano e Fundo, né? Então, esses são só 3 pedacinhos do sistema. Aí a gente tem a parte do observatório, né, de pesquisa, de criar indicadores e por aí vai, né? A criação do conselho é base para tudo, porque o conselho é onde que a sociedade civil pode, de fato, colocar o que é a demanda real. Sim. Porque muitas vezes o gestor está muito preso à política pública macro e não consegue enxergar as peculiaridades de cada setorial. Por isso que quando a PNAB vem, assim como a Paulo Gustavo veio, elas vêm como um marco, né, de proposição de participação social, porque são critérios estabelecidos, né? Então, no governo do estado, vou dar como exemplo, né? Hoje a gente entra lá na página do CONSEC, Conselho Estadual. Infelizmente não temos as atas, mas quem quer buscar a informação vai lá, assiste, ouve a reunião que estão todas disponíveis no YouTube e são abertas para que a gente participe e entre no chat e coloque nossas proposições. Então, se e que os governos municipais, que os conselhos municipais adotem essa prática também. A gente tem que perceber assim que a gente está num momento de reconstrução da democracia brasileira.
Né? Então ainda é muito difícil para as pessoas entender o que é o participativo. Né? Então lá atrás a gente teve muitas experiências exitosas com o orçamento participativo. Né? Então o orçamento participativo, aquele momento, o Brasil cresceu muito porque haviam muitas associações de bairros sendo provocadas e fomentadas e ali CNPJs que podiam operar, né, de uma maneira legal, né? Então as gestões o que faziam? Iam a esses bairros e colhiam as proposições. Aqui no bairro do Mato Dentro a gente precisa disso, daquilo. Então o gestor público consegue enxergar com o olho da população. E da mesma forma é com os conselhos de cultura e com a construção da política pública da cultura. Porque as necessidades da música são diferentes das necessidades do teatro, Sim. que são diferentes das necessidades das novas mídias, que são diferentes das necessidades da cultura popular, por aí, né? Então, a importância de haver este momento de construção coletiva é exatamente para que a gente possa ter um cenário otimizado de como fazer uma melhor distribuição. Né? Então, são alguns pontos que o Conselho, né, juntamente com a sociedade civil e com gestores públicos, eles participam da construção da política pública. Então são chamadas oitivas agora, eu não gosto muito dessa palavra que me remete um pouco policialesco, né? Sim. Mas as oitivas nada mais são do que escutas, né? Se você vai no dicionário, é escutar. Vamos escutar aqueles que de fato têm legitimidade para falar sobre o seu setor, né? Que dificilmente o gestor público vai saber sobre todas as necessidades de todos os setores, né? Sim. Então, as cidades maiores fazem setoriais. Hoje é a reunião da música, vem todo mundo da música. Sim. Hoje é a reunião do teatro, vem todo o teatro. Sim. E cada município vai também trabalhando dentro daquela sua realidade, né? Se eu não tenho grafiteiro, para que eu vou abrir uma linha de grafite? Sim. Né? Ah, mas eu quero que tenha. Então ótimo, vamos abrir uma linha de formação. A gente traz um outro grafiteiro para vir e dar faz uma oficina, oficina e abre. Isso a gente teve uma coisa muito importante na Paulo Gustavo, porque existe um momento, um bairrismo dos municípios, né? Era só, embora a lei não tenha esse aspecto, e isso não está no marco legal macro, que tem que ser somente agentes culturais daquele município. Né? Porque o estudo ele precisa ser amplificado. Se eu preciso, por exemplo, se eu tenho um recurso que é para o audiovisual e eu estou no município que não há audiovisual, eu simplesmente não vou devolver o dinheiro. Eu vou trazer profissionais para que se criem núcleos audiovisuais. Sim. Porque o audiovisual tem tudo hoje, gente. É um celular que a criança faz um vídeo, é uma conversa que você tem com uma pessoa de idade, que você resgata, que você registra, que você difunde. Né? Você faz um clipe ali da sua música. Exatamente. Então a pessoa fala assim, na minha cidade não tem audiovisual. Peraí. Na sua cidade não há um investimento no audiovisual. Isso. Né? Pode não ter um cinema. Não há uma formação no audiovisual. Né? Sim, mas o audiovisual está na mão das pessoas no celular. Tanto que nós estamos aí, TikTok, Instagram, tudo. O YouTube não se deu conhecido, depois o short. Nós estamos aqui agora fazendo um audiovisual. Porque é isso, então, pequenos vídeos na vertical ganharam tanta visibilidade que o YouTube, que é a plataforma que a gente usa aqui, está lá na horizontal, ele se rendeu ao curto e na vertical, porque criançados, adolescentes, todo mundo está fazendo isso. Hoje você vê comunicação fazendo filmes incríveis, né? Hoje a gente tem muitas iniciativas que, assim, a Paulo Gustavo, ela deu realmente um impulso para os cineclubes, né? Para as pequenas produções de bairro, né? Para aqueles projetos de formação, né? Vamos chamar uma turma de jovens para eles saberem fazer um roteiro, saberem fazer, né? Então, esse projeto que vocês fizeram lá em Tamonte, que maravilhoso. Né, do cinema na montanha, né? A gente circula lá. E no primeiro etapa que você falou, eu acho que tem uma coisa que é importante, que é o celular é uma ferramenta, mas saber tirar o melhor dessa ferramenta não é tão simples assim. Então quando você tem vamos chamar para aprender a fazer roteiro, vamos chamar para tirar o melhor disso, aí é que a gente pode melhorar a qualidade dos conteúdos que a gente vê que são fomentados aí em mudar um pouco até o que eles consomem, né, os mais jovens. Porque senão pode ser só aquela dancinha boba mesmo. Em vez de ficar só naquela... Tudo é oferta, gente. Tudo é oferta. A gente cria uma oferta melhor, né? Que foi bem interessante. Aqui eu tenho um exemplo que eu gosto de usar sempre. Eu uso até nos cursos que eu dou. Aqui em São Lourenço tem um lugar que chama Pedreira, né? E aí, numa gestão aí, estava vindo um festival pra cá, e aí entrou na discussão, vamos fazer o que vai fazer? E aí, se eu não me engano, o Paiva Frade sugeriu, vamos fazer um concerto na Pedreira.
E aí a gente, todo mundo, não, uma pedreira, porque lá no Cafundó as pessoas não gostam disso, isso é música erudita, isso é música clássica, né? E ficou aquele vai, não, vamos fazer, então vamos. Aí botamos um palquinho concha lá, e veio a família Tiso fazer uma apresentação, e foi muito peculiar. Porque num momento não tinha ninguém, no outro momento estava cheio. E as pessoas estavam consumindo e gostando. E as pessoas estavam consumindo e gostando porque aquilo era ofertado. Sim. Então... Elas nem sabiam que elas gostavam. Nem sabiam mas que elas gostavam. descobriram que gostavam. Sim, aí teve um momento assim, a gente estava sentado numa linha e chegou um grupinho de rapazes e moças jovens, assim, com aquele colarzinho, pabo, né? E pararam na nossa frente. No começo da apresentação, eles estavam me zoando, assim, né? Né? Fazendo meio que umas brincadeiras, assim. Daqui a pouco eles já estavam entrando no som, né? Quando chegou no momento, eles já estavam bem entusiasmados. E quando chegou no final, que acabou, foi uma música, aquela música Volare, cantare, Quando começou essa música, eles levantaram e dançaram. Quer dizer, olha como é que foi mudando a recepção deles para aquele mesmo produto. Do começo, no final, como aquilo foi. E sabe o que colou? O que parecia meio seu líder, puxou o colarzinho e falou, tá vendo aí? Pagava 1000 pra ir num desse, não ia pro baile. Aí, ó. Muito bacana. Então, é assim, você não pode dizer que as pessoas não gostam se você não oferecer. Se você não oferecer. Olha, Patrícia, lá eu morei em Belo Horizonte, né, muitos anos. E teve uma época, não sei, acho que não existe mais esse projeto. A Orquestra Sinfônica de Minas tocava lá no Parque Municipal, na rua, lá dentro do parque no domingo de manhã. Olha, eu via gente em cima da árvore, gente assim, saía de tudo quanto é canto para assistir a orquestra tocar lá de graça no parque. E o FIT, né, que é o Festival Internacional de Teatro de Rua lá, que tem lá em Belo Horizonte. Gente, eu vi uma vez, trouxeram um grupo francês, que eram os Homens Azuis. Até acho que eles fizeram propaganda da TIM uma época. Esses homens, eles faziam uns barulhos, umas coisas, não era música, não era nada não, era uns batuques, umas coisas assim, mas um barulho estridente, assim, sabe? Eles tinham como se fosse um trio elétrico, né? Um carro assim com muitas caixas de som, e eles iam na rua e rolando tambores, sabe esses tambor de água, esses tambor que usa de água, assim, e eles iam rolando aquilo, e a multidão, gente, ia seguindo eles. E eles iam conduzindo a massa, assim. Eu acho que tinha, sem brincadeira, umas 500 mil pessoas seguindo esse povo. Até chegar lá na Praça da Estação, onde tinha não sei quantos tambores desses, centenas de tambores desses. E eles chegaram lá e voou o tambor pra todo quanto é lado, aquela barulheira. E todo mundo assim, ó, impregnado com esses homens azul lá em Belo Horizonte. Então, são coisas assim que a gente acha que a população não vai gostar, não vai querer, não sei o quê. E estão lá, entendeu? Estão lá seguindo, estão indo lá na pedreira, estão lá, né, no final querendo até pagar 1000 pra ir ver o som, né, ver a orquestra em cima da árvore. Então, é só falta levar e ofertar. E agora a gente tem uma política agora, que nós vamos ter, né, durante 5 anos, 5 ou 4? 4 anos, até 2027 a gente tem. Né? Do jeito que vai adiando, até 2030 alguma coisa vai ter dinheiro, né, que são 3 assim, 3 bilhões, né, por ano. Hoje a gente está entendendo uma nova forma e construindo uma nova forma. Então a PNAB é uma solução que a gente tem para o agora. Mas com a construção do sistema a gente constrói um futuro. Sim, e estamos construindo paralelamente, né? Sim. Ao mesmo tempo que você tem o recurso para que os agentes culturais possam exercer a sua arte, sua cultura, você tem um recurso também que é disponível para esse sistema, né? Aí eu vou até furar um pouquinho aqui o nosso roteiro. Eu queria, porque uma das coisas, Patrícia, que eu acho fantástico também, que tem na PNAB, é apoiar os pontos e pontões de cultura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que isso acontece na PNAB. Tá, acho que interessante, lá atrás alguém falou em política de Estado e não de governo, né? A política Cultura Viva é uma política de Estado hoje. Sim. É uma política própria, a gente já tem uma lei federal, é a Lei Cultura Viva, Política Nacional da Cultura Viva. O que é Cultura Viva? Cultura Viva é a política de base comunitária. Então, para que você se torne um ponto de cultura, você tem que atender a comunidade, né? Então, pode ser um negócio que eu faço só lá dentro da minha casa? Não, não pode ser um negócio dentro da minha casa. Eu tenho que chegar na comunidade, seja através de qualquer linguagem, certo? E basicamente hoje, dentro da Rede Nacional de Pontos de Cultura, algo em torno de 80% é cultura popular.
Então são os congados, são as folias, são os grupos tradicionais, são a capoeira, são os grupos de corais. Então, a gente lutou muito, são 20 anos, né, de cultura viva, e eu saúdo todos aqueles que vieram antes de nós e criaram esse alicerce para que hoje a gente tivesse. Começou lá no governo, quando o Gilberto Gil foi ministro, não foi? Foi. A gente teve a gente tem um histórico bem interessante, assim, que o professor José Márcio do Observatório aqui de Minas Gerais, né, ele fez um boletim agora que conta bem a história do movimento da cultura viva nesses 20 anos, né? E a gente continua em evolução e continua com proposições. A gente precisa pensar fora dessa lógica de editais, a gente precisa pensar em recursos perenes, a gente precisa pensar em desburocratizar a forma como as pessoas acessam esse recurso. Então a política cultura viva hoje, a gente teve um salto nessa nova gestão porque estava também assoreado, né? E ainda estão colocando a casa em ordem porque foram muitos anos de desmonte, e a gente tem hoje algo em torno de 400 pontos de cultura em Minas Gerais, né? Então subiu de 180, 200 para 400. E a ideia é que subam mais, só que São Lourenço de junho para cá, os 3 corais, do Coral Por Amor já era, né? Aí o Coral Baro, Toda Voz e o Coral Sol Maior também hoje são pontos de cultura, né? Isso, então, Instituto Blues Vida Luz, a banda Antônio de Lourenço. Por Amor, né? O Por Amor não, a Fábrica de Sonhos. Tem mais algum não, né? São Lourenço não. São 7, hoje são 7. Tá, não, porque a menina da capoeira disse que ela era ponte de cultura, mas eu não vi isso não. Não está certificado ainda não. Ah, tá. Então, e aí dentro da PNAB, como é que fica? A PNAB é assim, municípios com que recebem mais de 360 mil, tem a obrigatoriedade de fazer editais. São Lourenço só por causa de 10 mil, né? Por causa de 10 mil, exatamente. Então, por causa de 10 mil a gente não tem qual obrigação? Não, porque o município não tem obrigação de. Isso não quer dizer que o município não precise fazer. Se ele quiser, ele pode fazer, mas ele não tem uma obrigatoriedade. Um município com 7 pontos de cultura já precisa começar a pensar numa política municipal de pontos de cultura, né? Como é o que está acontecendo nos municípios que enxergam. Porque o que é a diferença, assim? Muita gente agora quer esse ponto de cultura porque tem um recurso específico para ponto de cultura. Entende? Nós temos um recurso específico. Então, 20% do recurso da Lei Paulo Gustavo, do recurso da PNAB, para a rede de ponto de cultura. Então, se certificar ponto como ponto de cultura, vai muito além, porque agora quem vai entrar nos editais vai ter que enxergar que talvez tenha que remodular a sua história para atender a política de base comunitária. Entende? Porque a gente está ali para falar por aqueles que não têm voz. Para falar pela base, para falar por aqueles que não conseguem chegar na frente de um edital e escrever aquele monte de coisa, entende? Pegar pela mão, fazer um trabalho de base mesmo, porque às vezes você tem, porque o que é o grande viés assim da história que hoje se discute? Quem vive de cultura e quem não vive de cultura, né? As políticas públicas para a cultura são para todos. Então quando você leva uma intervenção cultural para a rua, né? Você está ali trabalhando tanto o direito do trabalhador da cultura, quanto o direito ao acesso à cultura que todo cidadão tem. Sim, claro, o fazedor e o receptor, né? Daquele produto. Que faz uma diferença na vida de todo mundo, na qualidade de vida das pessoas. É aquele lugar onde você senta num show e você sai daquele momento de tensão. A música te absorve, a música te leva para um patamar que você, por aqueles momentos, você traz, refletir coisas da sua vida. A gente fala, né, que arte e cultura é saúde. Né? A gente tem pra mim, o Ministério da Saúde é o Ministério da Cultura. E do esporte, o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, né? E assim né? Porque eles é que cuidam da saúde, não é? A área isso, assim, para a PNAB, gente, o que eu posso dizer de PNAB? Nós vamos ter agora no dia 14, segundo o Estado de Minas, a abertura dos editais do Estado de Minas. Então, busquem informação, vão na página da Secult, entrem nas páginas, abrindo os editais, leiam os editais. Tudo baseia-se no edital. Tudo baseia-se no que está escrito ali, que pode e que não pode. O que pontua, o que não pontua. Quem você tem que contemplar e quem você não pode contemplar. O que você pode gastar e o que você não pode gastar. Exatamente. Tudo está escrito no edital. Não consegui achar no edital porque não está claro. Vai na lei. Porque aí o edital não pode se sobrepor à lei.
Ah, boa. Isso é muito importante que as pessoas fiquem atentas, né? O edital, se ele não foi tão claro numa coisa, e de qualquer forma ele vai obedecer quem está acima dele, que é a lei. Sim. E em relação a que tipo de público, né, de pessoas, de fazedores de cultura ou de agentes culturais vão poder participar da PNAB? Podem participar todos os agentes culturais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, coletivos, sem instituição, sem CNPJ. Só quem não pode participar são os agentes públicos, né, que estão ligados aí à feitura do edital, vamos dizer assim, a elaboração, a execução, a implementação. E aí cada marco vai trazer, cada ente da federação vai trazer no seu edital as suas regras também, que podem ser criadas regras por estes, né? Então, por exemplo, na Secult Estado de Minas, no edital já da Paulo Gustavo não poderia participar nenhum servidor daquela instituição, daquela secretaria, isso. Entendeu? Mas isso aí não está na lei, claro. Então, aquela prefeitura, aquele estado, ele pode definir como ele quer fazer. Né? Pode colocar o pé em cima do sofá, não tem problema. E tem coisa, né, que às vezes não é legal, né, mas é imoral, né? Então, por exemplo, você pegar um secretário que tá na pasta, né, ou uma relação bem próxima né, de quem vai estar ofertando o recurso, ir lá e poder participar do edital e ser contemplado. Isso pode, na lei pode não estar escrito, mas para mim isso é imoral. Patrícia, então, como é que é o processo para que o ente público, seja município ou estado, ele possa adquirir, né, conseguir obter o recurso da PNAB? Então, tanto os estados como municípios, eles devem apresentar para o Ministério da Cultura o PAA, né, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, né. O PAA, esse plano, ele é construído a partir de indicadores, né? Então, ele vai ser o espelho da distribuição do recurso. O recurso pode ser distribuído em 3 modalidades, que é premiação, bolsa e fomento. A premiação é pela trajetória da pessoa, né? Ela recebe por aquilo que ela já entregou para a sociedade. A bolsa é para aquele agente cultural executar, seja um curso de formação, seja ministrar, uma bolsa para desenvolver uma proposta dentro daquilo que o edital permite, né? E o fomento é para executar um projeto. Então são 3 coisas diferentes, né? Premiação tem a sua trajetória, você comprova ela através do portfólio e você concorre a uma premiação. Pode ser premiação de música, de teatro, cultura popular, né? A bolsa, o agente cultural, ele quer fazer uma residência, ele quer fazer um curso, ele quer se aperfeiçoar, ele pede uma bolsa. E sempre de acordo com o que, né, os editais são postos. Mas os editais, né, eles são criados a partir dessa perspectiva, né? Prêmio, bolsa e fomento, execução de projeto. E começa todo o processo com os entes federais. Então, quem quiser ter um pouco mais, acompanhar como foi do Estado de Minas, por exemplo, você pode entrar lá no YouTube do Estado de Minas e na página do CONSEC, que é do Conselho Estadual de Cultura, e lá na página do CONSEC tem lá, né, a reunião tal, tratando da PNAB, a reunião tal, tratando disso. Então, o que o governo do Estado fez? Eu vou dar o exemplo de Minas Gerais, que vale para todos os municípios, né, todos os outros estados. Foram feitas, primeiro, uma consulta pública, online, foi botado um link para que todas as pessoas pudessem dar as opiniões que quisessem sobre como deveria ser feita a distribuição desse recurso. Num segundo momento, foi feita uma chamada por setorial. Então, abriram-se grupos de trabalho. Na verdade, a gente já tem esses grupos desde lá da Lei Aldir Blanc 1, né, que os conselheiros do CONSEC, de cada cadeira, então o da moda cuida do grupo da setorial da moda, o das culturas populares cuida do setorial das culturas populares, o do audiovisual cuida do setor do audiovisual. Então são grupos separados de cada linguagem, e aí a Secult fez uma chamada para uma conversa, uma escuta pública. Então são reuniões aí de 2, 3 horas, onde as pessoas entram nessas reuniões online ou presenciais, né? Então os municípios geralmente fazem presenciais porque é mais fácil, o estado é mais difícil porque é um estado muito grande, né? Sim. Mas os municípios geralmente são presenciais, as escutas públicas. E nessas escutas, o estado, por exemplo, fez as setoriais, as cidades maiores fazem por setorial, porque existe essa diferença mesmo de demanda, né? Então, para quem é da dança, precisa de linóleo. O que tu quer da música precisa com linóleo? Nada. Não. Entende? Então, tem coisas que é aquele próprio setor que precisa discutir o que é prioridade para ele, né? Por isso que também todos os conselhos municipais estaduais têm lá um representante de cada cadeira, da música, do teatro, das sem fins lucrativos, etc e tal.
Então o Estado de Minas ele operou dessa forma. Então você entra lá, você consegue, tá gravado, você consegue ir lá e ouvir o que as pessoas falaram, as sugestões que foram dadas. E aí hoje o que a gente vê no PAR do Estado? É que o trabalho dos conselheiros foi uma coisa muito bacana, porque eles conseguiram mobilizar a base e chamar as pessoas para participar. Óbvio que num estado desse tamanho não é todo mundo que vai participar, que vai ter um horário para estar naquela live e tal, mas não pode, vai lá e escuta. E aí, a partir das diretrizes que cada setor define, isso é levado para a construção PAR. Então o teatro falou lá, deu a sugestão que eles queriam tanto os prêmios, o dinheiro é tanto, vamos dizer, tem 50 mil, como é que nós vamos usar esses 50 mil? Então esses 50 mil a gente quer usar 2 prêmios para circulação, 2 prêmios para montagem e uma premiação. Certo. Então aí o próprio setor sugere. A sigla significa, porque nem todo mundo ela já falou no começo. Plano Anual de Aplicação de Recursos. O Plano Anual de Aplicação de Recursos, os municípios e o Estado encaminham para o Ministério e o Ministério aprova para liberar o recurso. Depois desse processo que você descreveu agora de ouvir as necessidades, porque a gente justamente sabe que ninguém é onipresente, ninguém é onipresente. Que está em todos os setores e sabe as demandas de todos os setores. Então a gente trabalha de forma setorial para que realmente aquele setor consiga as dores dele consigam ser enxergadas, Após essa escuta, aí se faz quando a cidade tem conselho, ou o Estado tem conselho, todo o Estado tem conselho, mas ainda não é todo município que tem conselho. Quando o conselho ajuda também a gestão pública, a definir o formato final do PAR. O PAR é imutável, eu mandei o PAR lá para o MIC, agora eu tenho que seguir a risco? Não. O PAR pode ser solicitado a alteração do PAR a qualquer tempo. A gente achou melhor dessa forma, a gente reuniu de novo com os atores culturais e tal, então, do processo. Porém, assim, em aprovado o PAR, os municípios, eles têm que fazer adequação orçamentária. Então hoje a gente tem municípios do Estado de Minas que não fizeram, estão devolvendo o recurso, porque não vão executar. E esse recurso ele volta para o Tesouro, ele não volta para o Ministério da Cultura para ser retroalimentado no sistema de cultura, nem para o Estado. Para ser, ou seja, é péssimo, porque não volta para o nosso setor. Na Paulo Gustavo, a gente teve um retorno para os estados, isso é muito bom, por exemplo, possibilitou a contemplar outros suplentes. Na PNAB, não. A PNAB, você não executou, não fez a adequação orçamentária, vários municípios já tiveram nesse processo de devolução. Hoje, a legislação posta é que os recursos da PNAB sejam executados até 31 de dezembro de 2024. Então, o que nós temos hoje legalmente é que os municípios e estados têm até 31 de dezembro de 2024 para distribuir o recurso. Certo? E aí a execução do projeto, da proposta é para 2025, mas a lei como ela está hoje é até 31 de dezembro de 2024. Porém, como muitos municípios tiveram dificuldades de aplicar a política pública, muitos municípios ficaram receosos com o período eleitoral, mesmo tendo havido o comunicado que não tem nenhum problema lançar, não teria nenhum problema. E a gente agora entra num outro momento que também é a transição dos entes federados. Então, nos municípios, teve eleições, então existe a transição. Então, aquele que continua dá continuidade à política pública e aquele que está entrando ainda vai se inteirar do que é aquilo, que é um processo. Então, em virtude dessas coisas que eu relatei agora, o Fórum Conecta, o Fórum de Gestores Públicos da Cultura, solicitou ao MINC a prorrogação do prazo de execução desse recurso até o final do primeiro semestre de 2025, a execução do recurso. Isso não está ainda não há ainda um marco legal para isso, não existe ainda essa realidade. Isso foi uma demanda que o Ministério da Cultura acolheu e está trabalhando para que haja essa prorrogação. Mas ainda não existe. Que inclusive isso provavelmente deve ter que votar no Congresso, Porque é uma lei? Não. Na verdade, assim, eles vão. O Ministério faz a proposição para o aditivo da prorrogação do prazo legal, Sim. Então, aconteceu assim também na Lei Aldir Blanc 1, a gente teve prorrogação. E na Paulo Gustavo também. Então, assim, não é uma coisa atípica. Porque também ajudar os municípios que não conseguiram chegar é uma coisa importante. Porque se o município não chegou, o agente cultural também não chega. Dessa construção que você falou lá atrás, faz parte dessa estruturação. Que as leis estão auxiliando que haja essa estruturação toda, desse sistema. E daí, na sequência, se partir aí para o edital propriamente dito,
Então o município foi lá, o estado foi lá, buscou o dinheiro chegou nos estados e municípios, aí os estados e municípios fizeram as escutas, fizeram o PA e enviaram o PA, eles vão fazer os editais para a gente se inscrever. Na verdade, o PA, ele é uma forma até do município se planejar, né? E já tá ali, é igual o projeto que a gente faz, já tá ali como é que vai ser e executar o que tá ali. Exato. Hoje, quem quiser, né? Por exemplo, eu quero conhecer mais um pouco como é que acontece isso, né? Vocês podem entrar lá no YouTube da Secult, do Estado de Minas, né? Lá, se eu não me engano, a 42ª reunião, né, do colegiado, né, do Conselho Estadual, ela discute das 3 horas para frente, que são reuniões longas, né, que são muitos assuntos. Então, das 3 horas para frente é a discussão do PAR, né, do PAR do Estado. Então lá você já consegue visualizar quais são as categorias que vão existir. Teatro, vamos dizer, mobilidade, né, circulação. A gente já sabe que vão ser, posso chutar, tá? 26 prêmios de 60 mil. A gente já tem lá o número de pessoas que vão ser contempladas naquela categoria e o valor daquela categoria. Ah, que bacana. Então isso já é uma coisa que já está posta. Não existe essa planilha aberta, porque isso foi a discussão feita dentro do CONSEC, que é aberta ao público, todo mundo pode ter acesso. Certo. E isso foi acolhido pela Secult e a Secult encaminhou o PAR de acordo com o que todas as setoriais discutiram entre si e levaram, né, ao Conselho Estadual. Que bom, que ótimo que Minas escutou, né, a população. Trabalho muito bom dos conselheiros. Os conselheiros realmente, assim, para quem acompanha, é uma coisa muito árdua, porque você lidar com o Estado é uma coisa árdua, né? Você alinhar interesses comuns dentro da legalidade, porque às vezes também o próprio Estado quer executar de uma forma e não há legalidade, né? Então, fora do âmbito, né, da discussão, né, dessa comissão entre o poder público, o conselho, ou para discutir, ainda isso vai para o jurídico dos estados e municípios, para que o jurídico possa dizer, não, tem legalidade ou não tem legalidade. E aí sim lançam-se os editais, né? E ali você vai ter dentro do edital, aí sim é onde que o agente cultural vai acessar, através do edital, né? Onde estão as regras do jogo. Sim. Patrícia, acho que para esse primeiro, que nós vamos ter um segundo, né? Que nós vamos tirar dúvidas e tal da PNAB. Então nesse primeiro, eu acho que a gente fica, né, por aqui. E te agradecer, né, porque foi muitos esclarecimentos, falamos de coisas até mais profundas, né, do que a própria PNAB. Então, no meu entendimento, eu acho que esse D de prosa aqui foi maravilhoso, né? E você tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar, que a gente não falou? O que eu acho que a gente que tem que fazer, todo mundo geral, é participar, sabe? Ter participação social. Participar, as pessoas precisam participar. Né? E precisam saber que esses são direitos, né? Então, mas também quem tem direito tem deveres, né? Sim. E eu falo para todos, né? Quem tem direitos tem deveres. Exato. E fazer funcionar depende da gente também. Agilizar que as coisas se estruturem, né? A legitimidade está em nós, nos agentes culturais, né? Seja o cantor, seja o ator, seja nós da área técnica, moroso, direção, respira fundo. Vai desistir! Desistir não, vai, assiste um filme, toma um chopp e volta, tá? Areja a cabeça e volta. Sabe? Vai bater papo com os amigos e volta. Não desiste, né? Porque é isso, é exaustivo. A gente comentou isso no grupo outro dia. É exaustivo. Tem que ter insalubridade pra gente nos editais. Porque, não é fácil, não. A gente já está construindo aí algumas questões ligadas à saúde mental dos gestores e artistas. A gente teve, né, até um pequeno... Não, mas não pode deixar de reconhecer o que o conselheiro está fazendo. Não, é árduo, como você falou, é um trabalho muito árduo. Aí eu mas eu queria as atas. Eu entendo querer as atas, eu também apoio ter as atas, que acho que as atas ajudam a trazer mais gente, a atribuição é da secretaria. Não é atribuição do conselheiro fazer a ata. Não é atribuição da Rede Mineira de Cultura fazer a ata. A atribuição é da Secult. Temos que cobrar a Secult? Os conselheiros cobram incessantemente. Não é justo. Porque assim, os conselhos, eles são fundamentais para a população participar, né, para a sociedade civil, seja por setor ou não, né, como for, mas ali vai ser debatido a política pública da cultural. Exatamente. Né? E o apoio logístico, né, para que isso aconteça é da gestão pública, né? Então, que tenha lá uma sala para reunião. O presidente do conselho é o secretário de Estado. O de Minas, né? De todo lugar. O conselho estadual, geralmente, o secretário... mas muda, né?
Deveria, né? Deveria, porque Geralmente por exemplo, na área da assistência social, cada gestão, uma gestão é a sociedade civil, uma gestão é o poder público. Depende da forma que está estruturado o regimento técnico, depende de várias coisas, né? Várias coisas. Ou seja, e são muitas coisas que a gente só vai entendendo cada vez melhor se a gente se insere nesse sistema, se insere nesse debate. Entra, veste a camisa, respira fundo e vai entender, né? Vamos buscar. Porque ele está sendo construído a muitas mãos, né? Então tem mudanças, tem reformulações a todo momento, vai ter que ter coragem de encarar, senão não mudaremos nem a realidade. Participar, gente. Tem Então, que exercer cidadania. Isso, exatamente. Até já, então. Até semana que vem, né? E até quarta-feira, às 19h30, no ar o nosso podcast. E 2 episódios, então, a gente finalizando essa semana que vem, Patrícia vai tirar mais dúvidas bem pontuais, a gente vai fazer uma série de perguntinhas ali para ela simplificar a linguagem pra gente. Não é isso? Isso. Então, Patrícia, até daqui a pouco com a gente de novo, até semana que vem. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau.